Iniciar a nossa aula de geografia, lembrando que a atividade de geografia foi um resumo, certo? Você tem que fazer um resumo da administração do município. Ela vale ponto essa atividade. Então, você que está em casa vai tirar foto, ok? Vai enviar para mim. E os alunos vão levar para mim, quem está estudando normalmente, né, vindo presencial, eles vão levar para mim, mas você que está em casa tem que enviar essa atividade, ok? Então, o voto é muito importante, pois ele define as pessoas que irão fazer as leis e executá-las. Se a população vota de forma incorreta, ou seja, no candidato que não possui a ficha limpa e que não é uma pessoa honesta, certamente a população irá sofrer as consequências de um péssimo governo, como nós vemos aí no noticiário, em que a falta de uniforme, a falta de alimentação, falta de professores na rede pública, devido o quê? A má gestão de determinados vereadores, prefeitos, certo? Não esquecemos também que temos também o lado do governo, né? Então, o voto é um direito da população e que deve exercer de forma consciente. O voto, do ponto de vista histórico, sempre foi muito importante. Foi uma grande conquista do povo, pois temos o dever de colocar no poder pessoas honestas que irão defender os interesses da população, certo? O voto ou sufrágio, também conhecido, um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas, ok? Então, o voto ele é muito importante. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como os vereadores, os prefeitos, deputados estaduais, federais, além de governadores e presidente da República. Desde a Constituição de 1988, que o sufrágio universal foi instituído para a escolha dos ocupantes desses cargos acima mencionados. O sufrágio universal significa que todo cidadão, dentro das normas legais, tem direito ao voto. Tal configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no país, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm o direito a escolher seu representante através do voto, certo? Antigamente, somente os homens poderiam votar. Depois de muita luta, as mulheres. E mais luta, as pessoas que não eram alfabetizadas. E agora, a partir de 16 anos, já pode votar. Então, foi uma luta muito grande a ser conquistada e como foi conquistado. Então, nós temos que valorizar o voto, votar com consciência, não por amizade, certo? Porém, na história do voto do Brasil, nem sempre foi assim. As votações que existiu durante a colônia e durante o Império Brasileiro estava restrito
a homens que detinham certo nível de renda, ó. Estão vendo? Somente aquele certo nível de renda, não eram todos. Com o advento da República, o voto foi o quê? Estendido aos demais homens, mas não às mulheres. Então, depois, todos os homens puderam votar, mas as mulheres não. Estas somente puderam participar das eleições no Brasil em 1932, com a reforma do Código Eleitoral. Então, só aí que as mulheres puderam votar. E a existência desse período editoriais, como entre 1937 a 1945 e entre 1964 e 1985, diminuiu muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha dos seus representantes políticos. A restrição histórica e a participação de boa parte da população na escolha dos seus representantes através do voto fez com que o sufrágio universal, estabelecido na Constituição de 1988, ganhasse uma enorme importância. Através do voto, é possível ao eleitor e ao cidadão escolher entre um leque de opções previamente estabelecido, uma pessoa que representará em algumas das instituições políticas por um período determinado. Essa escolha, de forma ideal, ela deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas do candidato e de sua possibilidade de aplicação, além do histórico pessoal e político do candidato. Olha só, a urna eletrônica substituiu as cédulas de papel, garantindo o quê? Uma maior rapidez na apuração dos votos. Então, antigamente, eram papéis onde as pessoas marcavam os candidatos e depois eles tinham que contar cada voto de cada papelzinho. E depois, com a urna, não precisou ficar contando. O próprio sistema já envia para o computador a quantidade de votos de cada representante do seu povo. Intensas campanhas, elas são feitas para combater o quê? A compra de voto, uma prática ainda comum durante as eleições no Brasil. Através da compra do voto, políticos com maior poder econômico conseguem influenciar de forma considerada, não ética, o maior número de eleitores. A compra de voto é um crime no Brasil, mas isso não pode dizer que ela não exista. Por outro lado, diversos posicionamentos críticos em relação à democracia representativa apontam que os financiamentos de campanhas que são legais acabam também fazendo com que as classes que têm maior poder econômico coloquem seus representantes no poder, limitando a abrangência da democracia. Nesse caso, somente as campanhas eleitorais milionárias teriam capacidade a serem vitoriosas nas principais eleições. Outra característica do voto no Brasil é que é obrigatório. Então, todo mundo é obrigado a votar. Há campanhas para que o voto seja facultativo, que só vá votar quem quiser. Uma escolha das pessoas que queiram eleger seus representantes. A favor desse posicionamento, há um argumento de que tal medida diminuiria o quê? Os
os casos de corrupções nas eleições, além de ampliar a possibilidade de escolha dos cidadãos, já que poderiam começar a escolher se querem votar ou não, certo? Então, no Brasil é obrigado a votar. Ainda, posicionamento de crítica mais profundas às eleições, principalmente a decorrência da campanha do voto nulo. Tem muita gente que não gosta de certos políticos e não tem preferência nenhuma, vai lá só para anular seu voto. Então, essa prática de anular o voto visa que expor um descontentamento com todo o sistema da democracia representativa. Em alguns casos, a insatisfação com os candidatos que são apresentados. Aí você vai acompanhar na página 88, certo? Então, atualmente, a partir de 16 anos de idade, os jovens brasileiros podem votar, mas não obrigatoriamente. No entanto, quando você fizer 18 anos, fará a exercer seu dever de direito de votar, certo? Então, quando você inteira 16 anos, você vota se você quiser. Mas tem muito jovem indo lá votar, já praticando essa ação. Mas inteirou 18 anos, já se torna obrigatório você estar lá para votar. Quando esse momento chegar, vocês que são no 4º ano, você estará o quê? Assumindo a responsabilidade de escolher pessoas que o representarão na administração pública, ou seja, vai ajudar a decidir a quem serão os prefeitos, quem serão os vereadores, os deputados, os governadores, os senadores, o presidente da República. Vocês, quando estiverem com a idade, vocês deverão pensar, ser bem consciente. Não vão porque ele é teu amigo, porque ele é bonito, porque ele é inteligente, porque ele lê muito, porque ele fala bem. Não, você tem que analisar as práticas políticas dele, certo? O que ele fez antigamente, certo? Se não tem nenhum histórico dele, é bom já ir com pé atrás e procurar outra maneira de analisar essa pessoa. Para exercer esse direito de maneira consciente e responsável, é preciso informar-se sobre quem são os candidatos e quais são suas propostas de trabalho. Então, quem vai ser algum político aí na vida, ele tem que ser ciente que sua vida ela será pública, porque a pessoa tem que estar conhecendo quem está elegendo. A pessoa tem que conhecer, porque não adianta alguém que quer ser político e não quer que conte o que faz. Porque como é que nós vamos colocar uma pessoa que nós não conhecemos as atitudes dele? Ele tem que ser o quê? Visível, suas atitudes têm que ser visível, espontânea, para que todo mundo possa saber quem nós estamos votando. Após as eleições, todo cidadão também tem a responsabilidade de acompanhar o trabalho dos governantes eleitos, fiscalizando o cumprimento de suas propostas feitas no período eleitoral, certo? Então, eles prometem muita coisa. Então, nós temos esse direito de ficar observando, fiscalizar se eles estão cumprindo o que eles prometeram. Vocês criança, né, como todo cidadão, vocês podem observar algumas características do município, auxiliando o quê? Na fiscalização da administração municipal. Certo? Você pode analisar como o nosso prefeito age a respeito
como é que está sendo o trabalho dele, se ele faz um bom trabalho. Não se preocupe em ver se ele é uma pessoa legal, porque fala com todo mundo. Não, tem que se preocupar a respeito do trabalho dele no nosso estado aqui, no nosso município, certo? Então, nós temos que ver o que eles estão fazendo aqui para o nosso município. Também podem reivindicar melhoria por meio de debate na escola, nas associações de bairro. Então, vocês podem dar ideias de como eles poderiam melhorar nossa cidade. Olha aí, ó, a pessoa quando vai votar, ela passa por essas pessoas, que tem pessoas que estão lá, uma fazendo registro, colocando o número do título de eleitor, e depois que ela faz todo esse processo, vai com a outra pessoa onde tem um livro, ele vai tirar um papelzinho onde tem o seu número, o seu nome, comprovando que você esteve nesse dia e você praticou, né? Você votou. Aí você tem que guardar esse papelzinho, porque quando você não guarda, você tem que ir lá e tirar o histórico, se no caso você precisar. Aí olha a urna ali. A urna fica desse jeito. Somente a pessoa que vai votar fica na frente da urna. Tem essa cabine, onde só a pessoa vai estar lá na frente. Ninguém pode estar com ele. E a pessoa tem que ficar sozinha, ó. Pessoa votando em uma cabine eleitoral na cidade do Rio de Janeiro em 2014. A página que você vai fazer no caderno de geografia é a 89, ok, criança? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, criança!